Boa noite a todos. Antes de mais nada, meus agradecimentos pela oportunidade que me dão de mais uma vez aqui estar para juntos aprendermos com Jesus. Falando em Jesus, então, eu rogo que Ele nos mantenha sob a sua paz. Que assim seja. O Marcos já antecipou o tema. Nós vamos falar de esperança. Penso eu que é um momento bastante adequado para tratarmos deste tema. Ainda mais nós, que somos abençoados pelas luzes que nos traz o Espírito de verdade, através desta doutrina abençoada, que é a doutrina dos Espíritos. E nós vamos buscar esperança lá na Bíblia Sagrada, lá naquele livro que até prova em contrário, é o livro que mais se vende no mundo, que mais se imprime no mundo. Isso não significa dizer que seja o livro mais compreendido. Por exemplo, se nós formos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 52, nós vamos encontrar uma fala de Jesus que está contida em um dos 4 sermões que ele proferiu. No caso, está no sermão dos 8 ais. E o que está em Lucas 11:52 trata exatamente do último ai, que em verdade significa dizer, é a repreensão que Jesus fez através desses 8 ais às autoridades religiosas de então. Então, note você que neste sermão não é outra criatura que Jesus busca despertar que não autoridades religiosas à sua época. E lá está dito assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Repare você que Jesus, tratando com religiosos, ele não os repreendeu pelo fato de eles não conduzirem as criaturas às suas práticas religiosas. Ele não os repreendeu pelo fato deles não levarem as criaturas às práticas exteriores, o que é bastante usual na religião organizada. Mas a chamada de atenção é para o fato de que, se alguém lhe impede o acesso à ciência, é o mesmo que dizer que este alguém está utilizando de recursos para lhe manter na ignorância. Não é outra coisa que o mestre está a dizer. Ou seja, o que será que estava por trás da intenção dos religiosos à época de Jesus? No sentido de querer manter as criaturas na ignorância. Porque nós temos que entender o termo ciência aqui colocado por Jesus no sentido mais amplo que possamos dar a ele. É ciência no sentido de conhecimento.
mas conhecimento em todos os sentidos, em todas as áreas. É o conhecimento que abrange todas as ciências. Ou seja, é não manter as criaturas na ignorância. Note então você, que você vai encontrar esta passagem dita por ninguém mais, ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, caminhando em busca da certeza da esperança, e por que não dizer, da certeza da esperança, da alegria e do bom ânimo, que é repleto no livro sagrado, nós vamos dar uma chegada lá no livro dos Espíritos, no item 59, onde nós encontramos o digníssimo, admirável codificador da doutrina Allan Kardec, fazendo a seguinte indagação ao Espírito de verdade. Ele diz assim: dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? E o Espírito de verdade responde: não. A conclusão a tirar-se é que os humanos se equivocaram ao interpretá-la. Interessante. Nós, humanos, então, e não falta humanos que têm resistência ao livro sagrado, não faltam humanos em todos os departamentos da sociedade humana que chega a ter até uma algeriza para com o livro sagrado, e o Espírito de verdade vem e nos diz que nós é que não sabemos interpretá-la. E é provável que não saibamos interpretá-la justamente pelo fato de aqueles que se arvoraram o direito de serem os divulgadores dela, monopolizaram-na e, conforme nos diz Jesus, tiraram-nos a oportunidade de conhecer o seu conteúdo. Por exemplo, você vai lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26. Ouça o que você encontra indo pesquisar na sua Bíblia. Está dito assim: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Está no plural. Está na terceira pessoa. Façamos. Não está dito, e disse Deus, farei eu, mas ele está dizendo que façamos. Se por acaso for o Deus que nós cremos, não está sozinho, porque ele está dizendo: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é curioso, porque se nós não nos permitirmos, não tivermos o interesse, não corrermos atrás, na intenção de buscarmos o conhecimento adequado para entender esta fala, faremos como muitas criaturas que, dado o seu grau de intelectualidade, dado o seu grau de cultura, não admitem que isso possa ser. Porque, ora, não é Deus o criador do ser humano? Sendo Ele o criador do ser humano, por que façamos? Porque está no plural. Lançando mão da ciência oficial, você vai verificar que existem alguns autores
que no uso das ciências na área da arqueologia, paleontologia e outras guias, encontram fósseis humanos num espaço de tempo, para algumas ciências, cobrindo um período de mais ou menos 2 milhões de anos. Ou seja, existem fósseis de seres humanoides com mais de 2 milhões de anos de existência. Ou seja, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Os ministros, as inteligências, a administração sideral, os seres destinados por Jesus, incumbidos da responsabilidade de proverem corpos para os espíritos que tinham que aportar na Mãe Terra, utilizando o material que nos oferece a ciência oficial, associando aos esclarecimentos que nos traz a doutrina dos espíritos, cremos então que esse processo demorou mais de 2 milhões de anos para ser efetivado. Haja visto que tem épocas na história da humanidade, isso está registrado, e contra fatos não existe argumento. Os fósseis estão lá para quem quiser ver. Existiu em torno de mais ou menos 20 espécies de humanoides convivendo simultaneamente. Ou seja, o processo tem início em algum momento e conclui-se num momento outro, muito distante do ponto de partida. Veja você, vamos agora dar uma chegadinha em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Veja o que está dito. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Está dito assim: E formou o Senhor Deus o ser humano do pó da terra. Repare no termo, formou. Penso eu que você vai concordar comigo que quando algo se forma, tem que haver um momento anterior, porque o formar é a conclusão de algo que passou por um processo, que teve um início. E veja que coisa interessante. E formou o Senhor Deus o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o ser humano foi feito alma vivente. Ou seja, está dito aqui pelo autor bíblico que, até que houvesse esta ocorrência, os geneticistas do astral, as inteligências do astral, a administração sideral, que estava a prover corpos para os espíritos que teriam que aportar na Terra, providenciaram corpos. Mas esses corpos só passaram a ter vida após os espíritos terem apossado-se deles. É isso que está dito no livro sagrado.
Não é outra coisa. Não é dizer que foi um processo de um estalar de dedos, porque as coisas do nosso Pai amantíssimo não ocorrem de um momento para outro. Tudo na obra divina passa por um processo lento de maturação até chegar no amadurecimento. E qual foi o amadurecimento nesse caso específico, senão o surgimento do Homo sapiens sapiens, que somos nós que estamos aqui sentados. Lá no passado muito distante, no passado remoto, os corpos que lá existiam, é óbvio, não eram adequados para espíritos no grau de entendimento ao qual nós já havíamos alcançado. Entretanto, mas isso é um assunto para um outro encontro, mas deve ser dito. Entretanto, já éramos espíritos apropriados para aportarem corpos iguais a estes, intelectualmente falando, moralmente falando ainda não. E talvez aí é que nós vamos encontrar a solução para aquela resposta que muitos de nós procuramos e não encontramos, porque não procuramos de forma adequada. Aonde está o paraíso perdido? Tem gente, inclusive, que afirma que o paraíso perdido está aqui na Terra. Lamento, não está. Mas voltando aqui ao assunto, porque nós estamos falando de esperança. E olha aí que nós chegamos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então, começa a brotar esperança, começa a brotar motivos para termos ânimo, para termos alegria, porque aqui começa a chegar para nós a notícia que não somos o corpo que aí está sentado, não somos o corpo que você visualiza estando aí, mas somos, conforme está dito aqui, alma vivente, que é o mesmo que dizer, somos espíritos imortais, seres criados pelo Pai amantíssimo, não por outro motivo, mas, na verdade, Ele nos criou e nos cria para que possamos, cada um de nós, sermos partícipes da sua obra. É Jesus que nos diz isso, não é outra pessoa. É Jesus que nos afirma que nós, você, diz Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 47. Vós fareis a obra que faço e fareis maior. Ou seja, está dito por Jesus que você, espírito imortal, se escolher o caminho certo para a sua caminhada na direção do Pai, fará as obras que Jesus fez e fará maior. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, nós encontramos o autor bíblico nos dizendo: e o pó volte à terra como era. É pó. Era pó. E qual é o destino? Volta a ser pó. E o Espírito? O Espírito volta a Deus, que foi quem o deu. E está confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, quando ele diz à autoridade religiosa que estava a lhe interrogar, nada mais, nada menos que Nicodemos, o fariseu, e Jesus diz a ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o livro sagrado
ele é repetitivo na direção, no sentido de nos dar a certeza de quem verdadeiramente somos. O que é que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? E para onde vamos? E o livro sagrado é farto dessas informações. Você não encontra no livro sagrado dogmas religiosos. Você encontra no livro sagrado ciência. Você encontra conhecimento que vai lhe dar ânimo ou não na direção de você ter atitudes condizentes para ter a conquista que cada um deve ter individualmente falando. E lá no sermão profético, outro dos 4 sermões proferidos por Jesus. O sermão profético está no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Está reservado para nós refletirmos sobre o que consta em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22, quando Jesus nos diz assim: porque haverá, então, grande aflição. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Se você tem o hábito de ver noticiário, penso eu que você está vendo a grande aflição que Jesus profetizou, ou não. Estão ou não estão acontecendo coisas no nosso mundo, feitas por semelhantes nossos, que você se recusa a acreditar que alguém semelhante seu seja capaz de tamanha atitude, de coisa da enormidade que está sendo feita. Ou seja, Jesus, então, lá no sermão profético, em Mateus 24, já havia nos avisado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, disse Jesus, desde o princípio do mundo até agora. Olha o que Jesus nos informa. O que está acontecendo agora, se já for o momento da aflição prevista por Ele, é algo que realmente nos causa espanto, porque é algo jamais visto. Isso nunca aconteceu na terra. Mas aonde está a esperança mediante uma notícia pavorosa dessa? Continuemos a ouvir Jesus. E a esperança está exatamente aqui. É quando Ele nos diz: nem tão pouco há de haver. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que Jesus está a nos dizer é que nós estamos numa onda. É uma onda que está aí. E nós não sabemos dizer se as aflições que se apresentam é pelo fato da onda estar ascendendo, se é pelo fato dela já ter atingido o ápice e, portanto, ela poderá já estar na descendente. Nós não sabemos precisar isso, não temos recursos para obter esta informação. Entretanto, temos muita alegria, muito ânimo, muita esperança, porque o que importa para nós é que Jesus afirma: esse momento vai passar. E em passando, nunca mais haverão coisas na Mãe Terra
de tamanha enormidade. E Jesus nos diz mais. Olha o que ele nos diz, ainda em Mateus 24, 21, 22. Olha o ânimo que ele nos traz. Ele nos diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Além de ser uma onda que passa, ela terá seus dias diminuídos. Por conta de quem? Por conta dos escolhidos. Mas, com licença. Quem são os escolhidos? É aí que fica a indagação. Tivemos nós a oportunidade no transcorrer da nossa vida, seja nesta encarnação, seja nas encarnações anteriores, tivemos nós a oportunidade de saber de fato o que é que o livro sagrado quer dizer para nós quando ele fala dos escolhidos. Você consegue imaginar o Deus de amor que Jesus nos revelou? Você consegue imaginar este Pai amantíssimo apontando e dizendo: você sim, você não. Você sim, você não. Você consegue imaginar isto? Você consegue imaginar que o Pai amantíssimo vai dizer que você é escolhido porque você é desta, daquela ou daquela outra religião? Você consegue imaginar que o nosso Pai amantíssimo utiliza desse critério para dizer quem serão as criaturas que permanecerão na Mãe Terra após o momento dela ter saído da fase de provas e expiações e ter adentrado no mundo de regeneração, aonde o bem terá prevalência? Porque o paraíso não é outro que não vivermos num ambiente onde a paz é a certeza absoluta no nosso dia a dia. Porque é o momento em que o alto interfere pelo amor imenso que o Pai tem pela sua criatura. E a partir deste momento, que nós não sabemos quando será, mas tudo leva a crer que está próximo, o mal perde o seu lugar e o bem passa a ter prevalência. Mas quem é que serão os escolhidos? Jesus nos diz. Jesus nunca nos deixa na mão. Que fique claro que o Jesus que está sendo dito aqui não é o Jesus das religiões. É o Jesus do livro sagrado. É o Jesus que nos convoca a uma atitude. É um Jesus que nos convoca à ação. E a atitude que Jesus nos convoca, aonde que está os seus preceitos? Ouçamos Jesus. Ainda no sermão profético, agora no versículo 14, então nós estamos em Mateus 24, 14. Ouça o que Jesus nos diz. E este evangelho do reino será conhecido de todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Repare que Jesus está a nos dizer que, quando o seu evangelho for conhecido de toda a humanidade, Jesus afirma que aí virá o fim. Algumas criaturas se arvoram o direito de afirmar que é o fim do mundo. Acabou o mundo. Mas, meu Deus,
Como é que pode ser isso? Porque, veja, conhecer o Evangelho na palavra de Jesus significa vivenciar os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus não são outros que não levar a humanidade à prática real, verdadeira da fraternidade. Ou seja, quando a humanidade conhecer o Evangelho de Jesus, significa dizer que esta humanidade estará vivenciando os seus ensinamentos. Significa dizer que a humanidade aprendeu a ser fraterna. A prática da caridade, então, será algo corriqueiro, natural entre nós. Mas, meu Deus, justo neste momento que a criatura, que a humanidade atinge este ponto, acabou o mundo? Sim, acabou o mundo. Mas acabou esse mundo que está aí. Acabou o mundo de ilusões, acabou o mundo de mentiras, acabou o mundo de egoísmo, acabou o mundo de individualismo, acabou o mundo de materialismo. É este mundo que acaba. E quem são os escolhidos? Não serão outros que não aqueles que conhecerem o Evangelho de Jesus, mas além de conhecer o Evangelho de Jesus, é necessário vivência. Porque aquele que repete, e tem gente que repete, e sabe onde estão todas as passagens, entretanto, o seu viver, que Deus lhe tenha misericórdia. Porque segundo Jesus, aqueles que verdadeiramente sabem, é os que serão os mais cobrados. Queira Deus que nós já saibamos algo, mas, além de saber, queira Deus que nós já vivenciemos. Porque, meu irmão, minha irmã, a esperança, a alegria e o bom ânimo, a luz do livro sagrado, iluminado pela doutrina dos Espíritos, não nos diz outra coisa que não. Meu irmão, minha irmã, venha terremoto, venha apocalipse, venha ETs, venha o que vier. O que vier, se por acaso nos pegar desapercebidos, o máximo que vai nos tirar nem nos pertence. Porque o máximo que poderá nos tirar é o corpo, que não é nosso, é empréstimo da Mãe Terra. Queira Deus, se por acaso nós não formos merecedores de estarmos no grupo dos escolhidos que Jesus aqui colocou. Queira Deus que se por acaso nós ainda não fizemos por merecer, permanecer na terra renovada que está prestes a chegar. Queira Deus, se assim for para conosco, queira Deus, que assim que nós devolvermos esta veste carnal à Mãe Terra, por qualquer razão que seja, que em espírito, queira Deus que em espírito possamos nós despertar em algum lugar, em alguma morada das infinitas moradas que existem na casa do Pai, mas que possamos nós lá despertar, conscientes do dever que temos, que se é verdade que nós queremos a paz, se é verdade que nós queremos a felicidade, se é verdade que nós queremos o bem para nós, façamos nós, então, aquilo que nos recomenda Jesus. E Jesus não nos recomenda outra coisa que não seja: faça ao próximo aquilo que gostaríeis que vos fizessem. E que a paz de Jesus permaneça consigo, hoje, amanhã
e por todo o sempre, e que a esperança não se ausente do seu coração, lembrando-se sempre que o espírito imortal que você é inatingível. Paz a você, que Deus o abençoe.